O segundo convidado do Rede Conversa é o Hélder Pacheco. Do alto dos seus 87 anos, dispensou algum tempo a falar connosco. Nascido na freguesia da Vitória, é, de certeza, um dos maiores cronistas e historiadores da cidade de Porto de sempre. O escritório onde nos atendeu estava forrado de livros, e uma quantidade muito invulgar deles era sobre o Porto, direta ou indiretamente. Pelo menos desde os anos 70, dedicou-se ao estudo do património cultural do Porto e, desde aí, já publicou dezenas e dezenas e dezenas de livros. E ainda tem tempo para uma crónica semanal no Jornal de Notícias, que sai ao sábado, chamada Praça da Liberdade. Boa tarde e bem-vindos a um novo episódio do Bad Conversa. Estamos aqui com o professor Hélder Pacheco, famoso portuense, professor de História Social e Cultural do Porto, cronista, nomeadamente no Jornal de Notícias, entre outros, e vínhamos fazer algumas perguntas sobre a própria biografia e sobre a própria experiência como portuense, portista e português. Acho que ainda vamos falar disso. Mas nasceu, tenho aqui escrito, em 1937 na Rua do Correio, na freguesia de Vitória, não foi? Foi. Pois. Ainda tive o gosto de nascer em casa, o que não é um grande atributo, porque as pessoas não devem nascer. Nascer em casa significava uma alta taxa de mortalidade infantil. Claro. Pronto, as pessoas devem nascer em maternidades com toda a segurança. Pronto, mas naquele tempo, e até bastante mais tarde, nascia-se em casa. Pois. Com as parteiras que eram chamadas para acudir. E tive o privilégio, isso sim é um privilégio, de nascer a 100 metros da praça, portanto em pleno coração do Porto, o que é hoje absolutamente impossível. Em relação à praça, ninguém nasce, os que nascem mais próximos nascem no Santo António. Pois. Portanto, naquele quilómetro à volta não nasce ninguém. Pois. O que quer dizer que está despovoado. Sim, pois isso também é uma questão que ainda falamos. Mas e o Porto na altura, em 37, era bastante diferente, imagino eu. Não sei se tem recordações de pequeno do Porto. Tenho a partir dos 4 anos, 3, 4 anos, tenho recordações. Uma das coisas, claro que era uma cidade completamente diferente, uma cidade interessante, mas ao mesmo tempo não tem comparação em qualidade de vida com a atualidade. Sim, aliás, claro. eu acabei agora um estudo para ser publicado numa publicação da Câmara do Porto sobre a questão da habitação no Porto. Pois. Eu alarguei a questão da habitação à questão da qualidade de vida. Não há comparação possível entre... Bem, basta dar um elemento. Nos anos 60, a taxa de mortalidade infantil ainda era de 70 e tal por mil. Pois. E em 2020 era de 1,7 por mil. Portanto, está a ver a diferença? Sim, sim. Pronto. Não há comparação possível entre a atualidade. Nenhum passado é melhor em matéria de qualidade de vida, de direitos, vivia-se numa ditadura, basta isso, não é? Pois, claro. Pronto. Agora, havia aspectos interessantes. Eu lembro-me que tive um automóvel de pedais que me foi oferecido pelo meu pai. E eu até tenho aí uma fotografia, eu a passear com o meu automóvel pelo passeio da rua, onde se podia andar perfeitamente à vontade, a brincar na rua com os amigos, etc. Quer dizer, era uma cidade diferente, mas com muito menos, provavelmente mais castiça, mas a verdade é que havia miséria absoluta no Barredo. Claro. E em muitas partes, em Miragaia, e o Barredo esteve para ser arrasado devido à fraca qualidade de vida. Portanto, não há comparação possível entre a cidade atual, em matéria de qualidade de vida. Os problemas atuais são de outro tipo. Em matéria de qualidade de vida não há comparação possível, aliás, entre a cidade e o próprio país. Claro. Este país, há 50 anos, não tinha nada a ver com o atual. Pois. Também vi que nasceu numa família específica. O pai também vi que era
Um republicano convicto? Pai do O meu professor? pai era um republicano convicto, a minha família teve no fundo foi um drama que aconteceu, por razões políticas. Na altura temos que ver que o país tinha vivido entre 34 e 1910 num regime liberal. Pronto, foi um grande avanço. Esse regime liberal, o regime liberal significa democracia parlamentar, eleições livres, Sim, sim. liberdade de imprensa, etc, etc. Foi um avanço. E esse avanço deve-se à heroicidade do Porto, que durante um ano e tal sofreu um cerco absolutista e resistiu. E impôs o regime liberal. Pronto. Até 1910. Em 1910 o regime caiu por si, quer dizer, a situação era de tal maneira, os liberais nunca se entenderam, partiram ao meio, entre dois partidos irreconciliáveis. Aliás, a situação atual lembra muito isso, não é? Porque a democracia acho que é a arte da negociação e do compromisso. Claro. Não entender isto é também não entender a essência de uma democracia. Pronto, e em Portugal isso sempre custou muito. Custou aos liberais e, sobretudo, depois aos republicanos, que em 1910 instauram um regime republicano que dura 17 anos, porque nunca se entenderam. Pois. Quer dizer, não era preciso os inimigos de fora atacarem a República. Claro. Nunca se entenderam. Pronto. E perante isto, em 1926, há uma ditadura militar que toma o poder e mais tarde entrega o poder ao salazarismo, ao Salazar, e com as consequências que nós sabemos. O que é que acontece? Havia, não digo os ódios, mas os ânimos estavam muito à flor da pele. Quer dizer, os últimos anos da monarquia foram ânimos muito acirrados de antagonismos entre republicanos e monárquicos. Os próprios republicanos depois tinham posições irreconciliáveis uns com os outros, uns mais à esquerda, outros mais à direita, etc, etc. E, portanto, digamos que a animosidade estava à flor da pele. O meu avô era um fervoroso monárquico. Pois. De tal maneira que quando se tentam reinstaurar a democracia a partir do Porto, e o Porto é tomado durante 20 e tal dias por monárquicos, que tentam instaurar aqui um regime monárquico, ele faz parte desse grupo. Portanto, era um fervoroso. Depois teve que fugir, andam uns meses fugidos. Não sei se em Portugal se fugiu para o estrangeiro. Pelo contrário, o meu pai era um fervoroso republicano desde rapaz. Durante a guerra, por exemplo, o meu pai, a maior parte dos portuenses durante a Segunda Guerra Mundial apoiava os aliados, porque é evidente que uma cidade democrática e liberal não pode apoiar o nazismo. Claro. Pronto. A maior parte apoiava quando acabou a guerra com a vitória aliada, houve grandes manifestações na Baixa. Eu lembro-me, porque fui lá com o meu pai, grandes manifestações enormes. A Baixa estava cheia de gente, com as bandeiras inglesa, americana, etc. E depois reprimidas pela Guarda Republicana, pela polícia, etc. A polícia, lembro-me, chegou a entrar a cavalo pelo Guarani dentro. Pelo Guarani? Pelo Guarani dentro. Sim, pois. Pronto. O meu pai era um fervoroso republicano e em casa às vezes havia tensões de cortar a faca. Acredito. Está a ver que há a mesa, era uma mesa muito grande, daquelas mesas que se põem tábuas e ela larga. Estava um de um lado e o outro do outro e pegavam-se constantemente. Até que um dia o meu avô disse: esta casa é irreconciliável para um de nós. Eu saio. Saiu de casa e nunca mais apareceu. Saiu mesmo de casa e pronto. E o que significa que é uma família que se parte a meio por razões políticas. Claro, pois. Mas eles quer dizer, tinham convicções, não é? Muito, muito firmes e estavam habituados à luta política. Bom, uma das maiores anedotas da minha vida
da minha família passou-se com o meu avô monárquico. O meu avô era um indivíduo muito corajoso. Era um homem muito corajoso, tão corajoso que até houve um episódio, ele transportava numa pasta valor da empresa em que trabalhava, que tinha ido fazer um levantamento ao banco para pagar os salários, e ele trazia na pasta muito dinheiro. E na rua Alcem-Brancamp, não foi em Alcem-Brancamp, foi na outra. A outra a seguir, como é que se chama? A rua que sobe do Campo 24 de Agosto até lá acima, até... Pronto. Sim, estamos a ver, estamos a ver. Para aquela zona. Sim, naquela zona do Bonfim. É atacado por 2 fulanos que lhe tentam tirar a paz. E dão-lhe 2 tiros. E ele nem assim, no chão, cai ao chão e não larga a pasta. Depois veio muita gente e os fulanos fugiram. Isso veio no jornal e eu até tinha a notícia. Pronto. O que é que acontece? No dia 31 de janeiro, em que eu nasci no dia 31 de janeiro, que é uma coincidência que é o dia da Revolução Republicana. Pois, claro. Da Revolução Republicana do Porto. Sim, Porto. Que só não vingou porque Lisboa não quis, não é? O próprio Partido Republicano, que tinha sede em Lisboa, não quis aderir. Pois. Pronto. E o Porto ficou sozinho e foi vencido. Então, no dia 31 de janeiro era feriado. Mesmo depois mesmo durante a ditadura, eles mantiveram durante algum tempo, não tiveram coragem, porque a ditadura foi sempre uma república. Quer dizer, era uma república das bananas, mas era república. Pois. O Salazar nunca quis aderir à monarquia. Pois. Ao contrário de Espanha. O sócio dele, espanhol, impôs a monarquia outra vez, como sabe. Pronto. E havia sempre na Baixa manifestação, juntavam-se os republicanos na praça. Pronto. O meu avô desceu da Rua do Correio, que se chama agora Conde de Vizela, e ia para um café que havia na Baixa, onde ele parava, que era o Café Suíço, que era na esquina de Sampaio Bruno com a praça. O Café Suíço, que era famoso. Ele, todos os momentos livres que tinha, parava no Café Suíço. Então ele desceu, ia atravessar a praça, a placa da central, e viu 2 fulanos a baterem num tipo que estava no chão. Viu o fulano que estava deitado no chão e eles a baterem-lhe. E o meu avô não esteve com meias medidas, atirou-se a eles, a pontapés e a soco, e mandou-os ao chão. Eram da PIDE. Pois. Pronto. Que estavam a bater num republicano, num manifestante. Pronto. Foi preso. Foi preso para a PIDE. O meu pai, no dia seguinte, foi lá ainda ver se conseguia libertá-lo, porque a minha avó pediu-lhe, olha, veja lá, na altura ainda eles estavam... Sim. Estavam de candeias às avessas. Eu nasci foi na tarde em que eu nasci. Sim. Pronto. O meu pai foi à PIDE, que não era ainda lá naquele sítio, lá na Rua do Heroísmo, era na Rua do Cololé, creio eu. E a subir as escadas viu um letreiro que dizia assim: vir aqui pedir por um preso é duvidar do caráter desta polícia. Foi-se embora. Pronto. Depois o meu avô demonstrou que era republicano e depois fez-se salazarista até. E foi embora. Mas é engraçado ele ter sido preso por defender um republicano. Claro, pois. Mas ele não sabia. Sim. Mas nesse contexto, então já parece que foi aí no meio uma infância. O meu pai tinha ido para o feliz, futebol. Para o futebol? Para o futebol. Quer dizer, não contavam que eu nascesse tão cedo. Eu nasci à tarde. Sim. Contavam que eu nascesse mais tarde, à noite. Sim. E o meu pai foi para o futebol, para a Constituição. Pois. E o meu avô ia para o café. Pois. Porque o meu avô não era nada, o meu avô, do ponto de vista intelectual, os dois não tinham nada. O meu avô era muito mais ligado às questões culturais que o meu pai. Pois, claro. É como o Porto, é uma cidade entre a tradição e o progresso, não é? Isso. Mas assim vendo, à medida que foi começando, estudando, acabou eventualmente por se interessar mais tarde em história, nomeadamente história do Porto. Como é que isso acontece do ponto de vista da Isso aconteceu formação? de uma maneira muito estranha. Aliás, a nossa vida não é uma...
pensar que a vida é uma questão linear, pré-determinada, à partida, etc., é não perceber nada realmente do que é a vida, que às vezes é muito sinuosa. O que é que acontece? No pós-25 de Abril, no dia 4 de outubro de 74, depois do 25 de Abril, portanto, eu recebi um telefonema de um colega meu e amigo que era diretor, que tinha sido diretor da escola secundária de Abrantes, a dizer: olha, eu fui nomeado, o Ministério da Educação foi esvaziado no pós-25 de Abril, porque o Ministério da Educação era um dos... tinha uma característica, a maior parte não tinha quadros de carreira lá dentro, portanto eram a maior parte de professores em comissão de serviço que estavam lá. Pois. E, portanto, depois da Revolução, regressaram todos aos seus lugares de origem. E, portanto, o Ministério da Educação ficou sem quadros. Então começaram, o primeiro governo começou a chamar gente de vários setores para ir trabalhar. Com o secretário de Estado, que se chamava Rui Graça, que era um dos homens que sabia mais de educação em Portugal, que era um pedagogo famoso, e que era da oposição. Nunca tinha tido acesso a nenhum cargo importante, porque foi sempre da oposição ao salazarismo. Pois. E foi logo chamado pelo primeiro governo para ser secretário de Estado. Pronto. E começaram a recrutar gente, entre o professorado, claro. E esse meu colega telefonou-me a 4 de outubro e disse-me: opá, nós temos que fazer o 25 de Abril aqui na educação, não está cá ninguém, isto está vazio, tens que vir para cá, tu e outros. Pois. E eu, como sou tendencialmente lorpa, porque não sabia naquilo que me ia meter, disse: está bem, amanhã eu vou. Pois. Não é amanhã, no dia seguinte era feriado. No dia eu vou. Pronto. E fui. E dei o corpo ao manifesto, porque agora houve 50 anos de 25 de Abril, apareceram proprietários do 25 de Abril que não tiveram nada a ver com ele, nem tinham nascido. Pronto. E falou-se muito dos militares, mas esqueceu-se que na sombra houve dezenas ou centenas de civis que fizeram a revolução. Claro. Pronto. O Ministério da Educação foi preciso criar escolas, formar professores. A escolaridade obrigatória era o 6º ano na altura, não é? Um dos problemas era esse, e muitos países da Europa estavam com 12. Claro. Com 12. Pronto, alargar a escolaridade rapidamente, e, portanto, foi preciso recrutar pessoas, reformular os programas, porque muitos programas, e reformular o currículo. Por exemplo, houve logo duas disciplinas que foram logo introduzidas, que foi estudos sociais. Nunca durante a ditadura se falou em estudos sociais. Fazer estudos sociais na escola, não é? Estudos sociais, estudo do meio, também, educação visual, etc, etc. Pronto. E eu fiquei... Pronto, houve vários sucessivos governos e fiquei até ao primeiro governo constitucional, que foi do Partido Socialista, que ganhou as eleições. E nós no Ministério tínhamos acesso a bolsas no estrangeiro. Bolsas da OCDE para escolher, que nós escolhíamos, os temas eram bolsas em universidades de cursos rápidos, que eles chamavam short courses. Eu normalmente escolhia para a Inglaterra, porque sempre tive uma tendência, por causa da questão da Segunda Guerra. Até, sim. É? Os ingleses foram uns heróis, não é? E o Churchill. Olha, o Churchill... Pois, repara que tem ali uma imagem. Onde é que está? Está ali à esquerda, em cima. Isso. É o único político que eu tenho aqui. É o Churchill. Pois. E eu dediquei-me a escrever sobre um assunto que me interessava muito, que a escola, e que nós conseguimos introduzir isso na escola, que é estudar o meio e estudar a cultura do meio. Porque, por exemplo, era ridículo que em Freixo de Espada à Cinta se estudasse a cultura de Lisboa e não se estudasse, começasse por estudar a história do meio,
Claro. do meio ambiente, pronto. E sobretudo as tradições locais. Fizeram-se várias reformulações dos currículos. Está ali uma coleção em cima que é Portugal, a Escola e a Comunidade, que eu coordenei, saída de investigações feitas pelas escolas. Pois. Que era estudar a comunidade. Antes de estudar Nova Iorque ou estudar Londres, estudar Freixo de Espada à Cinta. Claro. Pronto. É a partir do território onde se nasce e onde se vive para o mundo. Pois. E não partir do mundo para o território, até porque não se chegava. Quem começava por estudar o mundo não queria saber do território. Pronto, isto foi uma revolução também Pois, no claro. ensino. É uma nova mentalidade. Não é? Pronto, e eu comecei a escrever muito em revistas. Havia uma revista que era o Professor, que era uma revista muito prestigiada. E até em revistas do próprio Ministério. Sobre temas de educação. E sobretudo da ligação da escola à comunidade. Eu escrevia muito sobre isso. O primeiro governo constitucional tinha um ministro, tinha um secretário de Estado da Cultura que era um homem culto. Pode não ser, não é? Pois, claro. Como depois se verificou, Sim. não é? Mais tarde, noutros governos. Sim, sim. Mas o primeiro governo constitucional era o António Reis, que era um homem muito culto, que, por acaso, tinha ido a Viseu em serviço do Ministério e era amigo de uma professora que trabalhava em Viseu, na formação de professores, que era casada com um membro influente do Partido Socialista de Viseu. Isto é para contar como os meandros da vida Sim. acontecem. E eu estava lá, era um sábado ou qualquer coisa, e eles disseram: hoje vem cá jantar o António Reis, vem cá fazer uma reunião política, não quer vir jantar connosco. Pronto, eu disse, pronto, fui. Estávamos a jantar e a professora, que era a Alda Pereira, disse ao António Reis: sabe que nós estamos a fazer o levantamento cultural de Viseu, na nossa escola. Ele disse: isso o que é? E eu expliquei-lhe o que era. É que as escolas, os professores fazem no seu ano de formação, fazem o levantamento, os professores de educação visual, de história, etc, fazem o levantamento cultural. Ele disse: isso é muito interessante. Isso não se podia publicar. Eu disse: pode, esse material existe. Então pronto, vai-se já publicar. Havia um Ministério da Comunicação Social no Palácio Foz, em Lisboa. Ele falou para lá e a mim nomearam-me representante do Ministério da Educação junto do Ministério da Educação, junto do Ministério da Comunicação Social, e saíram os tais 8 volumes, que são aqueles que estão ali em cima, Sim. de capa de cores. São 8. Pois. E não saíram mais porque havia 10 ou 12 preparados, porque o governo a seguir cortou o subsídio para a produção daquilo. Era uma editora que se chamava Terra Livre, que publicou cerca de 80 volumes dos mais variados temas, do melhor que há. Pois. Do melhor que há ainda hoje. Pronto. Isto saiu, fez um grande sucesso, porque nunca ninguém se tinha lembrado de fazer um levantamento cultural do meio, de tal maneira que houve cá em Guimarães, uma reunião da Unesco, presidida por um sueco, que era um alto representante da Unesco para a Europa, que era o Per Uno Agren, que gostou tanto do projeto que me convidou para ir à Suécia apresentá-lo. Eu estive na Suécia, depois o governo sueco deu-me uma bolsa e eu fiquei lá, porque ele dirigia um instituto de investigação de culturas locais. Pois. E ficou espantado como é que nós em Portugal fazíamos aquilo melhor que eles. Quer dizer, nós estamos muito longe de ser burros. Atenção, Sim. não é? Somos anjinhos, muitas vezes, mas burros não somos. Pronto. Mas que lá estive na Suécia. Pronto. Entretanto, um dos membros dessa ação de formação de Guimarães, que esteve lá,
era o Rui Rasquilho, que tinha um cargo qualquer e que foi convidado pelo governo para pôr em marcha a primeira campanha de defesa do património. Uma grande campanha que teve fundos avultados por parte do governo e que começa para aí quase em 80, dura 2 anos. Na televisão, na rádio, na imprensa, eu andei pelo país todo a fazer ações de formação para as ações de formação dedicadas sobretudo a professores e autarcas. Pronto, e porquê é que o governo, com o António Reis, avançou com essa campanha? Porque o país estava a ser destruído em muitos sítios. Quer dizer, os patos bravos tinham tomado conta de muitas autarquias. Aliás, muitas das monstruosidades que a gente vê arquitetónicas no país foram desse período. Pois. Andava à solta. Não havia planos. Não havia planos. Nem planos, e eles, em muitos sítios, quem mandava nas autarquias. Pronto. E muitas tradições, quer arquitetónicas, quer artesanais, etc., estavam em risco. Portanto, essa campanha fez-se. Curiosamente, nas ações que eu fiz em Évora, fiz nos Açores, na Madeira, em Faro, em Bragança, etc. Corremos o país todo. Quem menos apareceram os autarcas, que deviam ser os mais interessados. Claro. E quem aparecia mais eram professores. Pronto. Os livros serviam, digamos, quase de cadernos, porque as edições eram 30.000 exemplares e nós distribuíamos aqueles livros. São muitos exemplares para uma edição. Para uma edição, são, porque eles eram mandados para todo o mundo, para as embaixadas, para as escolas, português, etc. Era mandado, quer dizer, havia uma grande distribuição. A cultura deve ser assim apoiada, não é? Sim, e sobretudo a cultura a defender o país. Pronto. O Rui Rasquilho, perante o sucesso daquilo, antes do sucesso daquela edição, ele é convidado pela Presença para dirigir uma coleção que eram os Novos Guias de Portugal. Porque havia os Guias de Portugal da Gulbenkian, que eu tenho ali o exemplar do Porto, que está ali, que eram obras magníficas, mas que tinham a ver tratavam do país até aos anos 60. Pois. Pronto. E o país tinha dado uma cambalhota. Claro. Pronto. Nos anos 80 o país já não era o mesmo. Bastava ter saído de uma ditadura para uma democracia e era preciso reatualizar ou atualizar os Novos Guias de Portugal. E a Presença lembrou-se de lançar esse projeto e convidou o Rui Rasquilho para dirigir a coleção. E ele convida-me a mim para escrever o livro do Porto. Eu disse, nem pensar. Eu na altura queria escrever sobre educação e património, que era aquilo que mais me interessava. Eu disse, nem pensar. Mas tens que ser tu. Nós não temos mais ninguém. E andaram 1 ano a convencer-me para escrever o livro do Porto. E eu sempre a resistir. Até que um dia estava eu no Palácio Foz, numa reunião, e ele manda a secretária, que era a Natália, que era uma professora, buscar-me para me dar boleia do Palácio Foz, que eram os restauradores, até Santa Apolónia. Ela estava à porta com o automóvel, eu entro, ela começou com a conversa, como nós dizemos no Porto, a moer fininho. Sim, sim. A moer fininho. Tu podias fazer, tu isto e aquilo e aquilo e tal, para o Porto, vê lá, tal. E quando chegamos a Santa Apolónia, ela para o carro, estaciona e pega num papel e diz, olha, está aqui um contrato, assina o contrato e faz o livro. E eu pensei, pronto, para me ver livros isto, assinei o contrato. E ela diz, agora tens 1 ano para apresentar o livro. Pronto. E eu vim para o Porto e comecei a pensar, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isto? Eu não posso fazer isto, quer dizer, se isto é um novo guia de Portugal, tem que ser uma coisa completamente nova. E eu tinha estado em Inglaterra
em Newcastle, a frequentar um curso que era chamava-se em inglês, eles têm aqueles cursos com nomes muito compridos, aproveitamento dos recursos culturais do meio, que no fundo era aquilo que nós já estávamos a fazer. Mas eles de qualquer maneira abriram o caminho para em Newcastle estudar não a cidade em si, mas por partes da cidade, aquilo que nós chamamos cá freguesias, que eles lá, etc. Aldeias, paróquias e tal. Sim, exato. E eu pensei, em vez de apresentar o Porto como uma cidade, normalmente começa pela história do Porto, geral, eu vou começar isto pelas freguesias. Pois, claro. Nunca ninguém tinha escrito um livro sobre uma cidade, sobre o Porto, fazendo a história de cada uma das freguesias, caracterizando, não é só a história, é caracterizar social e culturalmente cada freguesia. Foi assim que eu fiz. E o livro começa pelas 15 freguesias. Nunca tinha sido feito. Pronto, fez um sucesso. Vendeu em Portugal, uma edição de 1000 é uma boa edição. Vendeu 30 mil. Pois. Pronto. A partir desse momento tenho o caminho aberto. Já publiquei 60. Pois. Portanto, a minha ida para cronista do Porto foi quase acidental. Portanto, eu sou um cronista acidental que se tornou quase profissional. Sim. Porque a partir dessa altura começaram a surgir constantes solicitações que nunca mais pararam. Pois. E também, os cronistas acidentais são os melhores, ouvi dizer. Os cronistas livrados não têm muito jeito. O que também ia dizer era, já tenho o bichinho da escrita, pelo menos há muito tempo. Ia perguntar um bocadinho de referências. Estive a ver e já percebi que é muito à volta do Camilo Castelo Branco, do Ramalho Artigão. Eu escrevi uma crónica há dias. Eu tenho que ter sempre 3 ou 4 assim de reserva para mandar para o Notícias. Escrevi uma crónica que se chama Camiliana. Ana, portanto... Camiliana. E então eu conto que era muito... a crónica está lá dentro, senão eu até ali é que tem piada. Eu digo que era muito procurado, quando estava na Mó de Cima, porque agora eu, por causa da doença da minha mulher, tenho-me afastado de tudo. A minha vida social é cuidar dela, que é a minha primeira prioridade. Claro. De maneira que eu, neste momento, a não ser de 2 aulas que ainda dou, 2 manhãs, e 2 comissões de que faço parte, afastei-me de tudo. Então eu dizia, quando estava na Mó de Cima era muito procurado por pessoas, que é verdade, que queriam escrever um livro e que me vinham perguntar como é que se escreve um livro? Como é que se começa a escrever um livro? Claro. Como é que houve uma senhora que precisava de escrever um livro para ganhar, queria vender 1000 a um conto, ainda no tempo dos contos, porque precisava de 1000 contos para salvar uma associação lá da zona dela, era ali para Paranhos ou qualquer coisa, uma associação de caridade, de apoio e tal. E ela tinha pensado, escreva um livro sobre o Porto, venda um conto. Na altura um conto era quase nos finais do escudo. Pois. Um conto não era muito, porque um ordenado era 200 contos, por exemplo. Sim. Mas nunca tinha escrito. E veio-me perguntar como é que se havia de começar. E eu, para não perder muito tempo, disse, leia Camilo. Ele dizia sempre, leia-me Camilo. Ler Camilo, olha, o Camilo está ali quase todo. Pois. Está ali quase Sim, todo. estou a ver. Quase todo. Não, todo o Camilo que diz de respeito ao Porto está ali. Sim. Está na frente, está atrás também. Pronto. Porque o Camilo, não sendo do Porto, foi quem mais escreveu sobre o Porto. E a escrita dele é uma lição de bom português. Pois. Pronto. Então eu dizia sempre, primeiro leiam Camilo. E essa senhora, para ela não perder muito tempo, até lhe fiz um rol dos erros que ela não devia
que é repetir a mesma palavra num só período, não utilizar muitos ques, não utilizar muitos artigos indefinidos, etc, etc. E a verdade é que ela escreveu um livrinho que depois vendeu e conseguiu o que queria. Bom. Portanto, o Camilo é para mim uma referência fundamental. E além do mais, A Queda de um Anjo, eu aconselho a toda a gente a ler A Queda de um Anjo, porque A Queda de um Anjo é o Parolo, não sei de onde, lá de cima, que é eleito deputado e vai para Lisboa e faz-se um senhor da política em Lisboa. É o Calixto Eloy, não é? Isso. O Calixto Eloy existe hoje. Pois. Está na moda o Calixto Eloy. De maneira que eu digo a toda a gente, leiam o que vem o retrato de muita da política portuguesa atual. Na pior das hipóteses é um manual de instruções. Exatamente. Sim. Depois também fala de alguns autores ao nível do Porto, o Mário Cláudio, o Alberto Pimentel, um que eu achei interessante falar, porque são mais ou menos coevos, e também ao nível da crónica e ao nível do Jornal de Notícias, que é o Manuel António Pina. Sim. O Manuel António Pina, para mim, era o melhor cronista do Porto e um dos melhores cronistas portugueses. Pois. É ele e é o António Sousa Homem. António Sousa Homem. Sim. Que é o alter ego do Francisco José Viegas. E as crónicas do Dr. Homem são magníficas. E, aliás, eu aprecio muito o Viegas e aquele médico, como é que ele se chama? O Fernando Moura? Não daqui do Porto. De cá do Porto. Pois, sim, mais difícil. Eu tenho ali Para quem estiver a ouvir, estamos à procura do Miguel livro. Miranda. Miguel Miranda. Certo. Criaram 2 detetives portuenses. 2 detetives portugueses. São só história, são só policiais. Certo. O Miguel Miranda já escreveu 7 ou 8 policiais e tem um detetive. E o Francisco José Viegas já escreveu 7 ou 8 policiais também, passados no Porto. Pois. Com outro detetive. Sim. E os detetives são muito castiços, porque o detetive do Miguel Miranda, os ajudantes dele são do pior que há. É o Maralhau mais ensorratada. Tal, que ele nomeou os ajudantes. O outro não, o outro é mesmo oficial da Polícia Judiciária. Certo. O do Viegas. Pois. Entretanto, ao nível da crónica... É que eu leciono no Instituto Anónio Freire Gomes uma área que se chama Ler o Porto. Pois. Que é começar em Fernão Lopes, a mais antiga referência conhecida ao Porto é em Fernão Lopes. Até à atualidade, porque ainda há dias saiu um excelente romance que é passado na Pena Ventosa, o romance da Pena Ventosa ou qualquer coisa da Pena Ventosa, que eu estou a ler agora. Portanto, o curso é de Fernão Lopes até 2024. Pois, já para o ano é 25. Sim, vai sendo atualizado. Entretanto, ao nível da crónica, vai escrevendo muito sobre uma série de temas, sendo que o mais óbvio é escrever sobre o gosto que tem pelo Porto em geral. Isso essa ligação ao Porto é porque nasceu cá e é uma coisa determinista? Ou sente mesmo um afeto especial à cidade? Não, é porque eu neste momento eu não me vejo a viver noutra cidade. Se eu tivesse que escolher, se me dissessem assim, eu já tive vários convites para... Agora não, agora já estou no fim do campeonato. Mas eu tive um convite para ir para Cabo Verde. Houve um aluno meu que era um membro importante do PAIGC e queria que eu fosse para Cabo Verde coordenar uma ação de defesa do património também. Sim. Incluindo criar lá uma área de estudo de defesa do património. Pronto. E tive outro convite para ir dirigir a Escola Portuguesa de Kinshasa, que é uma escola muito boa, que tem desde o pré-primário até o 12º ano, paga pelos imigrantes que lá estão portugueses, portanto é uma escola solidamente instalada, com muitos recursos. Pois.
Mas quando me convidaram foi o Inspetor-Geral de Educação, porque eu depois passei para a Inspeção-Geral de Educação. Sim. Depois da estabilização dos governos. O Inspetor-Geral de Educação foi ele que me disse: olha, não quero ir a dirigir a escola. Então, aquilo, além de mais, era bem pago. Pois, eu queria dizer, se calhar era bem pago. Era muito bem pago. Acredito, sim. Com chofer e tudo. Pois. Olha, anda sempre de guarda-costas. Pois. Primeiro. Segundo, à noite, está num hotel, instala-se no hotel, mas não sai do hotel à noite. Isso, se calhar, não. Pois. Aliás, eu nunca tive grande vocação africanista. Sim. Nunca tive, não. Nunca me puxou. Pois. Mas a cidade para onde eu ia viver, se não fosse o Porto, era Nova Iorque, que é a cidade que mais gosto. Que é uma cidade fabulosa. Tem tudo. Tem, da maior tradição à maior inovação. Tem tudo. De maneira que eu não me vejo a sair do Porto, primeiro. E segundo, houve uma fase em que eu tive que estudar o país à força por causa do património. Aliás, cheguei a publicar 2 ou 3 livros, um deles sobre património cultural popular português. Sim. Que eu fazia muita documentação. Eu ando sempre com uma máquina fotográfica, que deve estar ali. Sim. Com slides. Eu só faço slides, não aderi ao digital. E tinha cerca de 5.000, mais de 5.000 diapositivos de património do país todo, que já ofereci ao Centro Português de Fotografia, já lá estão, porque é a maneira de salvaguardar. E tenho cerca de 10.000 do Porto, que eu utilizo. Olha, eu neste momento estou a acabar um curso sobre o Porto, em Novogilde. Eu leciono o Porto por freguesias. Sim. Continuo fiel a esse esquema. Isto são as imagens finais de Novogilde. Que termina esta semana. Pronto, e portanto, eu inventei até uma frase, porque eu tinha muitos convites para fazer conferências fora do Porto. Sim. Houve uma fase em que eu tinha o R16 e chegava a ir daqui a Évora no mesmo dia, ir e vir. Na altura em que se calhar as autoestradas eram eu andei um mês a fazer um trabalho em Vila Real que ia num R16, num Pincha Malaquias. Lembra-se do Pincha Malaquias? Era o Citroën. Pois. Aquele Citroën que saltitava muito. O 2 cavalos. Certo. Ia pelo Marão acima. Só que eu queria era vir dormir ao Porto. Jantar e vir. Claro. Portanto, eu saía daqui às 7 horas, ia por uma estrada de valongo que cortava logo pelas serras, agora chama-se as Serras do Porto. Cortava logo e ia ter a Valongo, depois metia por aí acima. Marão, às 10 estava em Vila Real, às 6 fechava o escritório, vinha embora e vinha jantar e dormir ao Porto. Porque, para mim, o Porto, neste momento, é o meu alfa e o meu ômega. Pois. E, portanto, eu até inventei uma frase. Quando me convidam para ir fora do Porto, eu digo, não posso, porque a minha ignorância é altamente especializada. Eu só estudo o Porto. E isto arruma logo com... Também há uma frase, vou citar o professor, que costuma dizer também, que é, se não me engano, que é primeiro portuense, em segundo lugar portista e em terceiro lugar português. Exatamente. É uma frase provocadora. Não sei. Mas eu, de qualquer maneira, tenho um grande orgulho em ser português, atenção. Sim. Mas tenho mais orgulho ainda em ser portuense. Claro. Mas eu acho que este é um país muito interessante. E está muito longe de ser o país ordinário, dos ordinários e dos gatunos e dos corruptos. Porque há gente... Basta ver, aliás, eu escrevi isso numa crónica que vou publicar. Todos os dias à tarde no Porto Canal há uma rubrica que se chama Viver Aqui, que só mostra as iniciativas culturais, restaurantes, ambientais, etc., do Norte. Sim. E há gente por aí fora a fazer coisas absolutamente notáveis. Pois. Sobretudo gente mais jovem. Mas não só, mas sobretudo gente jovem, que pegou em vários restaurantes e reformulou-os, pegou em casas que estavam a cair e fizeram delas alojamentos turísticos, Claro. etc. Portanto, este país está muito longe de ser um país ordinário como muita gente pensa. Claro.
E se calhar o Porto também tem uma dinâmica especial, talvez. O Porto sempre teve um dos problemas que o Porto e que eu neste texto que escrevi para a Câmara, que se chama 200 anos para viver bem, 200 anos, que é o problema da habitação. Pois. Quer dizer, um dos problemas do Porto e que custou caro durante sobretudo o século XIX e parte do século XX. O Porto é uma cidade liberal. Pois. Bateu-se pelo liberalismo. E o liberalismo quer dizer vive e deixa viver. E, portanto, enriquece e deixa empobrecer. Sim. Vive e deixa morrer. Pois. Quer dizer, eu sou eu, tu és tu. O que é meu, o que é teu é teu. Claro. As contas são pagas a meias. Tu pagas a tua, eu pago a minha. Pronto, isto significou, durante muito tempo, que a par de um grande progresso material e cultural, a mesma cidade que faz a primeira exposição internacional e constrói o segundo Palácio de Cristal do mundo, Pois. tinha as mais altas taxas de morte por tuberculose, febre tifoide, Sim. etc, etc, etc. Portanto, era uma cidade, de um lado, progresso e desenvolvimento para uma certa classe. Por outro lado, pobreza e miséria para outra classe. Pois. Isto é típico do liberalismo, não é? Sim. Pronto. Foi com a República que realmente a situação começou a mudar. Com a Sociedade Portuguesa de Profilaxia, por exemplo. A sociedade portuguesa, que eu tenho uma grande admiração por ela, a sociedade portuguesa fazia... Eu escrevi a história do Hospital de Santo António, que estive um ano a consultar os arquivos, descobri que houve anos em que a mais alta taxa de mortalidade no Santo António era por tétano. Pois. Queria dizer pé descalço. Pois, claro que sim. E, portanto, quer dizer, foi sempre uma cidade... Só agora é que está a atenuar-se. E estas diferenças abissais entre desenvolvimento e atraso, Pois. que quer dizer, não é preciso ser marxista e estudar Marx para se perceber isto. Há uma classe detentora do poder económico e do poder cultural e há outra classe que é a classe mais pobre. Mas quando é preciso no Porto, se calhar as pessoas também se Ora bem, juntam, não é? quando era preciso juntavam-se, mas de qualquer maneira essa sociedade existia. Claro. Existiu até muito tarde. Essa sociedade só pode ser ultrapassada com a ascensão de uma sólida classe média. Que está em causa agora. Que está em causa agora, mas que estava há muito... O país e a cidade estavam a transformar-se numa cidade de classe média. Pois. Porque muitas das pessoas que vivem nos bairros camarários estão muito longe de ser os pobrezinhos do século XIX. Claro. Têm automóvel à porta Curso universitário. e têm curso universitário ou filhos na universidade. Claro. Não é? Isso chama-se a ascensão à classe média. Pois. Não há nenhuma democracia que não tenha uma grande classe média. Aliás, por definição, as democracias são regimes de classe média. Pois. E é isso que está a levar no corpo em Portugal. Pois. E acha que há aqui vários pontos onde se pode pegar, mas eu vou pegar num porque me apetece, que fala muito do Terreiro do Paço. Sim. Que é o nome que dá ao governo. Isso. Pronto. Acha que é culpa do Terreiro do Paço? Em muitos aspectos é. Certo. O Terreiro do Paço tem sido muito incompetente. Desde 1830, nós tivemos em 1836 provavelmente o melhor governo que o país teve até hoje. 1836, que é o governo de Passos Manuel. Pois. Que fez as grandes reformas estruturais que o país precisava. Na educação, na economia, em quase tudo. Uhum. Bem, o Passos Manuel tinha como mentor intelectual o Garrett. Sim. É preciso não esquecer. E tinha outros. O que acontece? O Terreiro do Paço tem sido responsável por muitos dos piores governos que o país teve. Até hoje. Pronto, e há muitas, por exemplo. Eu sou o inimigo, para mim, neste momento, a maior agressão ao Porto
E aquilo que o Porto tem de mais negativo chama-se VCI. A VCI é o cancro que neste momento corrói o Porto. Pois. A questão da VCI resolve-se em 5 minutos mediante uma assinatura de um ministro, que é isentar a CREP de portagens e obrigar o trânsito pesado a ir pela CREP. O que é que custa fazer isso? Pois. A CREL em Lisboa não tem portagens. Portanto, eu sou um feroz inimigo do Terreiro do Paço, não tendo nada contra o povo de Lisboa. Uhum. Eu distingo entre o povo de Lisboa e outro dia até escrevi, até pode ser benfiquista. Isso é dizer muito. O povo de Lisboa, para mim, é intocável, porque sofre os mesmos problemas do povo do Porto. Claro. A pobreza de Lisboa é igual à pobreza do Porto. Pois. O custo do leite e da carne em Lisboa é o mesmo do Porto. Eu contra o povo de Lisboa não tenho nada. Contra o Terreiro do Paço, salvo quando o Terreiro do Paço tem bons ministros, tenho tudo. O Terreiro do Paço é responsável pela má administração do país. A questão da regionalização, porque é que ela não avança? Pois. Porque é que os círculos uninominais não avançam? Etc, etc. Claro. Os representantes que não têm uma ligação ao território. Não tenho. Pois. Uma questão que também se costuma falar quando se discute o centralismo de Lisboa é que o Porto também quer ser o Lisboa, só que para a região do Norte. De vez em quando ouço assim umas coisas. Isso são os barcarenses e outros. Pois. Aquilo que eu defendo é uma sólida área metropolitana do Porto. Para mim, o Porto já não é só o Porto. Claro. É uma área metropolitana. Pois. Pronto. E o conceito metropolitano é fundamental. Por exemplo, uma das questões que a Câmara do Porto já tem o projeto pronto e não avança, por culpa do governo, é acabar com a circunvalação. A circunvalação foi criada no século XIX como barreira administrativa. Sim. Quem entrava no Porto com géneros pagava uma taxa. Sim. Não tem nenhum sentido uma barreira criada no século XIX funcionar em 2024 no século XXI. Pois. Não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido uma rua terminar na circunvalação e do lado de lá não continuar. E vice-versa. Não é? Pois. O conceito metropolitano é, no fundo, eu estou convencido que já não vai ser para mim, para vós não sei. Pois. Vai precisar para aí de 50 anos, pelo menos. Vamos ter uns módicos 74, que 75. O Porto transformar-se numa cidade como Nova Iorque. Nova Iorque tem várias cidades. Sim. Tem Manhattan. A Nova Iorque que nós conhecemos é Manhattan. Pois. Mas há Bronx, há Brooklyn, há Long Island. Sim. Portanto, cada uma delas aglutinou-se às outras e formaram uma cidade. Claro. Única. Claro. Isso vai ser inevitável. Porto. Matosinhos há um prolongamento natural do Porto. Pois. Gaia, do outro lado, não é Porto, porque os liberais, em 1834, fizeram a grande burrice de dar a independência à Gaia. Porque Gaia sempre foi Porto até 1834. Pois. E porquê é que eles deram a independência? Isto não é porque eu seja a favor da retirada da independência do que quer que seja. Só estou a dizer que, historicamente, não há nenhuma cidade portuguesa, salvo Lisboa e Porto, mas Lisboa é por outra razão, que não seja dos dois lados dos rios. Pois, pois. E vá pela Europa fora e pelos Estados Unidos fora e veja as cidades como são, é dos dois lados dos rios. Todas as cidades portuguesas são dos dois lados, até Coimbra. Pois, exatamente. Coimbra e Viana, etc. É tudo. Tavira. E a gente vê Gaia até 34 era Santa Marinha. Não era a Gaia, a outra Gaia rural pertencia à Feira. Sim. Era Santa Marinha e Mafamude. Faziam parte do Porto. As memórias paroquiais da cidade do Porto de 1758 incluem Mafamude e Santa Marinha. Pois. Pronto, e porquê é que elas adquirem a independência? Porque durante a Guerra Civil o batalhão vilanovense portou-se com uma enorme bravura na defesa da Serra do Pilar.
Os miguelistas queriam tomar a Serra do Pilar para instalarem lá a artilharia e o objetivo deles, isto é dito pelo general Santa Marta, que é a besta que é comandante em chefe do exército absolutista. Destruir a cidade, pura e simplesmente. Destruir a cidade e todos os habitantes. Pois. Inclusive as mulheres, as crianças na barriga da mãe, dizia ele. Portanto, eles queriam instalar na Serra do Pilar a artilharia para destruírem o Porto. Pois. E o batalhão vilanovense nunca deixou, comandado pelo general Torres, que tem nome de rua. Sim. Pronto. De tal maneira que o Dom Pedro chamou a esse batalhão os polacos da Serra. Porquê? Porque os polacos em Varsóvia nunca se renderam aos russos. Pois. E, portanto, os polacos... Após o fim da Guerra Civil, é evidente que os vilanovenses disseram nós queremos ser... Aliás, foram criados 800 concelhos, Sim. que depois passaram a 300 e tal, quando viram que aquilo foi... A Fosques foi concelho. Pois. Campanhar foi concelho. Claro. Era tudo Toda a muito gente longe. queria ser concelho. Não é? Pronto. Os vilanovenses disseram nós queremos ser um concelho independente e deram-lhes a independência. Pois. O que foi um erro, porque no fundo são a mesma cidade. Pois, isso era uma coisa que eu ia perguntar, que era o que é o Porto, os limites do Porto. Porque nós, sendo um jornal de Porto, fizemos essa pergunta a nós próprios. O que é o Porto? E chegámos à conclusão, talvez estranha, de que era a metade ocidental do distrito do Porto. Pensámos, o Mar de Canaveses não é o Porto. Não. Mas se calhar um bocadinho de Irmesinde ainda é o Porto. Mas é discutível. E um bocado de Valongo, Um bocado de Valongo, aí está. Rio Tinto. Rio Tinto é de O certeza. meu filho mora em Rio Tinto e, Pois, portanto, isto é uma espécie de povo que se estendeu. claro. Agora com o problema da habitação e com menos gente a viver no Porto. E Brito Capelo é uma rua perfeitamente do Porto, não é? Pois. Quer dizer, não há nenhuma... a minha convicção é que realmente a futura cidade do Porto, claro que se fosse agora, quando eu digo isto em alguns sítios, fazem-me sempre há uma pergunta sacramental que me fazem. E onde ficaria a Câmara? Certo. Pronto. Obviamente a Câmara ficava no Porto, mas a Direção de Finanças ia para um sítio, a Direção de Trânsito ia para outro, Pois. a Direção de Ambiente ia para outro, etc., como fazem em Nova Iorque. Claro. Com um edifício central que era a Câmara, onde se reunia o Executivo. Pois. Grande coisa, mas ela estava toda depois distribuída. Aliás, a Câmara do Porto, os serviços culturais funcionam aqui em cima. Pois, claro. Se funcionando aqui em cima, podiam estar em Matosinhos. Pois podiam, perfeitamente. Mas isto é uma conversa interessante da habitação, não é? Porque uma coisa que também já repeti várias vezes, o professor, foi que em 1980, se não me engano, o Porto teria à volta de 360 mil pessoas e que esperava 320 mil. 320 mil e que se esperava chegar ao 500 mil por esta altura, não é? Ou em 2000. O plano Osel, que é de 61, que é elaborado pelo Roberto Osel, urbanista francês, previa para o Porto em 2000 500 mil. 500 mil. E estamos em 200 e tal. 220. O Porto está a recuperar lentamente, mas é mil e tal por ano, que é pouco. E muitos estrangeiros. Pois. Pronto, em relação aos estrangeiros, o que há a fazer? Primeiro, pô-los a falar à moda do Porto. Sim. Segundo, metê-los sócios do Porto. Sim. E terceiro, eles trazerem o máximo possível de capitais para cá. Claro que sim. E que venham, não é? Agora, o que realmente é preciso... A classe média que saiu do Porto, porque quem saiu do Porto foi a classe média e os mais pobres. Sim. Esses nunca mais voltam. Eu tenho grandes amigos que nasceram, olha, tenho um grande amigo em Valongo que nasceu no Monte da Lapa, que é um portuense daqueles assumido. Portanto, esses nunca mais voltam, mas os netos deles, se tiverem condições, são capazes de voltar, porque a cidade é atrativa. Quer dizer, viver na cidade é atrativo.
Em Nova Iorque viver em Manhattan é atrativo. Claro. O que eles queriam, toda a gente queria era viver lá. Viver no Porto é mais atrativo que viver em Gondomar, obviamente. Pois. Mas isso também é uma questão relacionada com o problema da habitação, e uma das questões de que se fala sempre também é da relação da habitação e do turismo. E acho que o professor é uma pessoa qualificada para falar disso, porque esteve no Conselho Consultivo da Sociedade de Relação Urbana, não foi? Estive 10 anos, sim. 10 anos. Relacionar a crise da habitação com o turismo é um erro. Acho que é um erro, porque a crise da habitação no Porto, e por exemplo muita gente, eu vejo aí constantemente aparecerem aí artigos a dizerem que o turismo está a matar o comércio tradicional, está a matar as lojas da Baixa, está a matar a habitação tradicional, etc. Esquecendo-se que nos anos 60 houve um formidável ataque bancário à Baixa do Porto, que dezenas de cafés foram fechados para instalar bancos. Sim. Na avenida onde se instalaram bancos, havia 4 ou 5 cafés que foram ocupados por bancos. Pois. Esquecem-se que até ao 25 de Abril, praticamente, as rendas estiveram congeladas. E uma renda de 150 escudos em 1930 era uma boa renda. 150 escudos em 1980 não valia zero. Pois, claro. Os senhorios não faziam obras, deixaram estar. E as casas foram se esvaziando. Entretanto, foram surgindo habitações. O meu filho comprou uma casa em Rio Tinto, na altura por 14 mil contos. Isto foi antes do euro. Sim. 14 mil contos, que é um bom andar em Rio Tinto, na rua Afonso Henriques, que a mesma casa no Porto custava 50 mil. Acredito. Ele não tinha dinheiro para isso. Pois. Portanto, agora saiu uma lei, que até é uma boa lei, que é os incentivos aos jovens, etc. Pronto. E, portanto, a crise da habitação e a crise do comércio na cidade não começou com o turismo. Quem fechou muitas das lojas por exemplo, há aí um romance de um amigo meu que é A Cidade das Livrarias Mortas. Ele considera que as livrarias... Eu fiz um inventário das livrarias e a maior parte delas, com exceção de 2 ou 3, fecharam muito antes do turismo chegar ao Porto. Pois. A Simões Lopes, a Avis, a Figueirinhas, etc. Que eu saiba, só houve... A própria leitura não fechou com o turismo, fechou muito antes. A leitura, que era a maior livraria do Porto. Pois. A Bertrand, na 31 de janeiro, não fechou com o turismo. Portanto, houve muitas livrarias, a maior parte delas fecharam muito antes do turismo ter. Pois. E, além do mais, o turismo criou centenas de postos de trabalho. Claro. E mudou a cara da cidade. Mudou a cara da cidade. Pois. A reabilitação urbana não tinha avançado. Eu assisti, foi discutidíssima. Houve horas de discussão no seio do Conselho Consultivo da CERU. Eu até tenho aqui os nomes, porque são imponentes do Conselho Consultivo. Artur Santos Silva, Valente Oliveira, Braga da Cruz, Miguel Veiga, Novaes Barbosa, Miguel Cadilho, Germano Silva, Rui Calhas, Rui Loza, evidentemente, Helder Pacheco. Já é isso foi discutidíssimo, a reabilitação da Baixa. E discutiu-se. Escolheram um local para fazer a primeira experiência. Foi Carlos Alberto. E correu muito bem. Que é aquela parte, parte nascente de Carlos Alberto. Correu muito bem. O que é correr muito bem? É os donos das casas aderirem. Salvo um. Que ainda está em ruínas, a casa. Que era de uma grande confeitaria, que chamava-se Reco. O que acontece é que há casas que não se sabe quem são os donos até. Sim. Pronto. E não há uma lei em Portugal. Isso em qualquer país europeu, Inglaterra, França, ao fim de 5 anos é expropriado e se um dia aparecer que paga-se. Não há nenhuma lei em Portugal que permita à Câmara expropriar uma casa abandonada. Pronto.
Depois pensou-se num projeto piloto de maior alcance e surgiu o Quarteirão das Cardosas. Pois. Pronto. O Quarteirão das Cardosas, que tinha o edifício das Cardosas. E aí há um golpe de sorte. Nossa Senhora de Vendôma mais o São Pantaleão devem ter dito: vamos lá apoiar o Porto. Que foi a cadeia do Intercontinental querer comprar as Cardosas para instalar o hotel. Recuperando o Palácio das Cardosas, é meio caminho andado para recuperar o resto. Pois. Pronto. E à volta foi praticamente... Viviam 5 habitantes no Quarteirão das Cardosas. Para a dimensão que tem. Perguntou-se a todos o que queriam fazer. 3 aceitaram ficar. Tiveram casas. 2 certo. foram-se embora. Receberam, foram-se embora. Pois. O Quarteirão das Cardosas foi um sucesso. Claro, claro. Está diferente Foi um sucesso. E a partir daí, lembra-se como estávamos em da Silveira. Sim. A cair de podre. Claro. Não é? E, portanto, o turismo traz isso. Agora, o que era preciso é domesticá-lo. Primeiro. Segundo, tomar medidas rápidas para começar a construir em força a habitação. Uhum. Sobretudo para classe média e jovens. Como? Pegando nos quartéis que estão abandonados. Há um projeto que eu já publiquei num livro meu, da Câmara, para o quartel de... Aquele quartel ali de cima de Serpa Pinto. Sim, sim. Que tem 500 habitações. Sim, sim. É grande. E está abandonado há muito Aqui em tempo. baixo a manutenção militar leva para aí 500 habitações também. Pois, pois. Com projetos de arquitetura moderna. Sim, sim, sim. Não é? Portanto, é preciso começar a avançar. Claro. Pois. Só não avança porque... Porquê? Porque se calhar falta o Estado fazer a transferência desses edifícios. Aquilo que se passou na Avenida da França foi uma vergonha esta semana. Sim, o que é sim. que se passou? Vi. No Foi preciso isolar aquilo com uma cortina de ferro. Pois foi. É o Estado assinar a transferência para a Câmara. Eles estão a fazer essa transferência para o Iru. E o Iru tem a sede em Lisboa. Eu tenho a certeza que se transferissem para a Câmara, que alguns projetos já tinham avançado, porque a Câmara tem os projetos à espera. Claro, O claro. de Serpa Pinto está pronto. Eu já o publiquei, porque o vereador até me mandou. Publiquei no meu livro anterior, nem foi neste, o último, foi no anterior. Pois. E acha que, entretanto, ao nível do município, as decisões certas têm sido tomadas ao nível de habitação e afins? Eu acho que... É uma pergunta difícil, não é? Não tem nenhuma dificuldade. A Câmara já decidiu que, quando tiver possibilidades de avançar para cima desses edifícios do Estado que estão desocupados, que avança. Primeira questão. A Câmara, isto já está decidido a nível da Câmara. Segundo, as ilhas não vão ser demolidas, mas sim é preciso fazer um inventário das ilhas, ver aquelas que podem ser reabilitadas com projetos de arquitetura, não é reabilitadas a manter a ilha como é. Pois. É fazer como na Ilha da Bela Vista, na rua de Dom João IV, não é? Que está reabilitada. Se for aqui acima ver o pior bairro do Porto, do ponto de vista arquitetónico, era o Dona Leonor. Se for lá ver, aquilo parece um condomínio de luxo. Pronto. Portanto, fazer um inventário das ilhas, as que puderem ser reabilitadas, reabilitá-las e manter a população lá. Sim. Os bairros, como o Bairro da Tapada, que esteve para ser um condomínio turístico, a Câmara já decidiu comprá-lo para o reabilitar. Portanto, esse é o caminho certo. Pois. Porque, aliás, eu até escrevi isso no texto. Eu não tenho impresso, não até lhe li a partes do texto. Mas eu vou ali, a menina que está ali sai dali e eu até lhes leio partes do texto. Sim. A maior ilha da rua do Bom Jardim chamava-se Bairro do Silva.
Era uma ilha que vinha, operária, que vinha do século XIX. Era uma ilha-bairro. Sim, sim. Ilha-bairro. Não era a típica ilha, era mais bairro operário. Bairro do Silva. É hoje o resort turístico mais caro do Porto, de Pois. luxo. O mais luxuoso. E eu digo, se uma ilha serve para resort turístico, também serve para a habitação social. Sim. Isso é. Pronto, e perante isto não há nenhum argumento, todos os argumentos contra caem. Pois. Só que isto durou muito tempo a entender, porque aquilo que a Câmara fez durante muito tempo foi demolir as ilhas e mandar a população para a periferia, Claro, e saem do Porto. que não queriam ir para Paranhos, porque nem havia alguns sítios nem havia transportes. Pois. Pois. Assim. E ainda havia uma pergunta também que eu queria perguntar, que era, há outras coisas que se calhar também faltam no Porto. Eu li uma crónica do professor sobre a falta de um museu do Porto. É algo Mas que- essa situação está a ser resolvida, porque o museu agora, já existe um museu, falta a sede. Pois. A sede parece que vai para São João Novo, que eu acho que sim, com grandes obras, Uhum. porque eu sou a favor, quer dizer, um edifício do século XVIII não serve para um museu do século XXI, ou do século XXI. Porque a lógica de um edifício do século XVIII é um palácio, com escadas, etc, etc. E a adaptação daquilo a um museu moderno significa que é preciso destruir o interior do palácio. Que era um crime. Portanto, o que é preciso é, nas traseiras do Palácio de São João Novo, Claro. quer dizer, pôr na parte antiga, é preciso desde logo criar elevadores, lá dentro, um elevador, mas isso também não é difícil. Mas nas traseiras, que têm um espaço grande, criar um edifício moderno. Ou seja, é possível fazer este empreendimento. Porque eu sou a Pois. favor da conciliação do moderno com o antigo. Claro. E o museu está previsto que seja polinuclear, o que também corresponde a uma tendência moderna. Não é preciso concentrar tudo no mesmo edifício. Claro. Pois. Pode ficar a arqueologia industrial, o património industrial numa antiga fábrica, o património do Douro noutro sítio, Pois. o património arqueológico está aqui em cima, no reservatório, Sim. Há espaço para as coisas. Claro. etc. Agora, assim, para acabar, assim, algumas perguntas também queremos fazer, que era, o que é melhor? Quem ganha o campeonato para o ano, por exemplo? Isso eu já sei quem é que é. É o Porto. Se não for Boa Vista. Mas isso é outra questão. Estou a brincar. Prefere o Porto de hoje ou de há 20 anos? Mas suspeito que sei a resposta. Prefiro o Porto de hoje. Pois. Pelo que já disse. Com os defeitos todos que possa ter, Uhum. prefiro o Porto de hoje. Pois. Eu vou-lhe explicar porquê. Sim, sim. Disse 20 anos. 20 anos. Nos últimos 10 anos, teoricamente, eu morri 3 vezes. A vez mais antiga que morri, teoricamente, dei uma queda, bati com a cabeça numa parede, dei uma queda, bati, nem foi uma grande pancada, Uhum. foi na Torre dos Clérigos, na Irmandade dos Clérigos. E 6 meses depois fico paralisado, do lado esquerdo. Fui para o hospital, claro, pensavam que era um AVC, não era nada, tinha o cérebro, Sim, tinha sim. feito uma lesão cerebral, que nem tinha sido acusada pelo ataque na altura, Uhum. e que andou 6 meses a bolsar sangue, até que o cérebro ficou de tal maneira repleto de sangue que começou a deixar de funcionar. Sim. Até porque eu estava a tomar um medicamento que era para fluidificar o sangue, ainda Pois. mais. Claro, ainda escorreu mais, claro. Em 24 horas parou, retomei a atividade e o professor Rivaz disse-me, olha, se eu operar, limpo-lhe o cérebro todo, mas eu preferia não operar. Porque isso, com o tempo, se tiver paciência, e aconteceu. 6 meses depois estava totalmente recuperado. Uhum. Pronto. Segunda vez, eu tinha problemas de desmaios. Por exemplo, estava aqui e de repente ficava assim, instantaneamente. Desmaios instantâneos. Fizeram-me todos os exames ao coração, nunca encontraram nada. Depois passaram ao cérebro, nunca encontraram nada.
isto passou-se um ano, continuava na mesma e diz-me o meu amigo Filipe Basto, que é o diretor dos Lusíadas, vá lá para lhe fazerem mais um alter a ver se a gente descobre alguma coisa. Vai lá, vou lá, a rapariga põe-me, o alter é aquele aparelhómetro que nós andamos 24 horas com ele. Certo. Pronto. E ela, antes de eu sair com o aparelhómetro, vê o monitor e vê que eu estava com a pulsação a 30. Pois. Pronto. E a baixar. O que teoricamente estava a morrer. Sem-me aperceber. Eu disse, já não sei. O Filipe andou a ver onde é que havia um cardiologista de confiança e mandou-me, olha, na CUF estão à sua espera, que diz que eu conheço, tem os seus livros todos, que é o Hipólito Reis. Cheguei lá, ele manda-me fazer um eletrocardiograma e diz-me assim, o seu coração pifou, não dá mais nada. Ou vai já para cima, eu opero, ou amanhã vai ao Santo António, mas já sabe, amanhã não passa. Eu só tinha 24 horas. Disse, então vou já para cima. Puseram-me um pacemaker há 7 anos. Pronto. Repare, se fosse há 30, há 20 ou há 30, isto não tinha acontecido. Pois, não está mais evoluído. Finalmente, há 3 anos, ao fazer exames de rotina que eu faço, olha, estão aí atrás. Faço Realmente também. exames de 6 em 6 meses. Descobriram o PSA que tinha alto. Tinha ido para o máximo. Fiz uma biópsia e era cancro. E o professor Pereira Vendeira disse-me, olha, isso antigamente tirava-se a próstata, há agora um novo tratamento que chama-se braquiterapia, que é instalar no sítio onde está a metástase, onde está o núcleo, grãos radioativos. Se aceitar, faço isso. Eu disse, é já. Fizeram-me, neste momento o PSA está 0,5. Eu andei radiativo durante algum tempo, estão lá os grãozinhos, sossegadinhos. Se fosse há 20 anos tinha morrido. Pois. Portanto, eu tenho que acreditar no presente. Pois, claro. Nunca tivemos... Há dias estive num jantar e ao meu lado ficou um chato que esteve toda a noite a chatear-me com a inteligência artificial. Está a ver o que vai acontecer? A inteligência artificial, vamos ser substituídos por robôs. Está a ver nas indústrias. No século XIX, os operários até... quando apareceram as máquinas, até os primeiros destruíram as máquinas em Inglaterra. Pois foi. Pronto, quando começou a Revolução Industrial depois. E está a ver, nós vamos ser substituídos. Está a ver que é a humanidade dirigida por autómatos e tal. Pronto. E até chegou quase no fim, diz assim, e até nos vão instalar chips no cérebro. Eu por acaso tinha visto nessa semana que nos Estados Unidos tinham instalado um chip num indivíduo mexicano-americano que tinha tido um AVC e que tinha perdido a fala, como a minha mulher. Então sabe como é que eu o calei? Disse, olha, tomara eu que o Santo António tivesse desses chips, tivesse um chip, que eu levava já amanhã lá a minha mulher para ver se ela recuperava a fala. Ele calou-se. Realmente é. Portanto, nós só podemos acreditar que estamos a viver uma época como nunca houve tantas possibilidades de vivermos bem. O que era preciso era melhorar as políticas e termos melhor gente a governar. Não é uma questão do país. A crise internacional de políticos. Claro. Com os Trumps e os Putins e companhia. E uma pergunta também muito difícil, que é, no Porto, onde é que se come melhor? Eu neste momento perdi o contacto com essa realidade, porque há 3 anos que deixei. Pronto. Eu faço parte da comissão de ética do Instituto de Saúde Pública da Universidade, que reúne uma vez por mês. E no fim do ano, no Natal e no fim do ano, fazemos um almoço
na Casa Diogo, que era um antigo tasco fundado há 100 anos, em Biega Bombarda. E entra-se lá e vê-se um ambiente perfeitamente portuense, perfeitamente português, onde se come bem, ainda à volta de 15 euros. Portanto, neste momento, a Casa Diogo em Miguel Bombarda. Vou anotar e prometo ir lá nos próximos tempos. Última pergunta, que esta também é preciso criatividade, que é uma pessoa Sim. que represente o Porto. Que é uma pergunta difícil. Na altura falámos com o Carlos T e o Carlos T disse, já não me lembro exatamente quem é que disse. Teria sido ai meu Deus, o Pedroto. Foi o Pedroto. Que representa o Porto Cidade. Que representa o Porto Cidade. Porto Cidade. Viva ou morto? Vivo ou morto? Viva ou morto? Também havia outros. Também se falou do Rui Moreira, também se falou da Agostina Bessa Luís, do professor Helder Pacheco também. Eu tinha uma grande admiração, porque, quer dizer, não é preciso ser do Porto para representar o Porto. Sim, não é Isso preciso. é um preconceito que nós temos também. Claro. Porque há gente que fez um grande serviço ao Porto e que foram grandes portuenses e não nasceram cá. Claro. Disse numa entrevista há pouco tempo uma coisa que eu achei engraçada que nunca tinha ouvido, que disse que esta pessoa era mais portuense do que outras que tinham nascido no Porto, que era o Richard Zimmler. Isso. Que é engraçado. Sim, sim. É. Mas havia um engenheiro, o engenheiro Almeida e Sousa, que foi durante muitos anos presidente da Associação Industrial de Porto, e que para mim representava o espírito do Porto, que é o espírito empreendedor. Era um empreendedor nato, era um criador de empresas e criador de emprego, um liberal e um homem de iniciativa, democrata, etc. Portanto, para mim, talvez o engenheiro Almeida e Sousa. Muito boa resposta. Pronto. Acho que deste episódio é isto, e nós do Pronúncia agradecemos todos muito, que foi muito, muito interessante. Tive muito gosto. A quem esteve a ouvir, o nosso muito obrigado. Obrigado também ao nosso convidado, Helder Pacheco, que nos acolheu na sua casa. Depois da entrevista, ainda demorámos muito tempo a arrumar. O Helder Pacheco estava a escrever um artigo científico de que nos contou acerca das condições de salubridade na cidade de Porto, desde há séculos até agora. Bem, uma coisa é certa, o Porto já teve mais ratos. E nós fomos ficando ali, pasmados, a ouvir o historiador a citar fontes primárias. Esperamos que alguém fique pasmado também com este episódio. Obrigado e até à próxima.